Nós acreditamos que o Evangelho tem todas as respostas que nós precisamos. Por isso, pode questionar. Bem-vindo ao nosso podcast. A gente está com mais um episódio do nosso Pode Questionar. A gente falando sobre vida, sobre relações humanas, sobre natureza humana, sobre tudo à luz do Evangelho. E hoje a gente vai continuar falando sobre a série Black Mirror, a 6ª temporada, e abordar especialmente, em continuação, o segundo episódio da 6ª temporada, que é o episódio Lock Henry. Meu nome é Saulo Daniel e eu acredito que o segundo episódio, Lock Henry, é sobre quando a gente usa máscaras para revelar exatamente quem somos. Meu nome é Silas Lopes e eu acredito que o segundo episódio da 6ª temporada de Black Mirror é sobre o que a gente mostra e para quem a gente quer mostrar. Meu nome é Diogo Dantas e eu acredito que o segundo episódio da 6ª temporada de Black Mirror é, sobretudo, sobre a matéria-prima que nós usamos para ter sucesso. Aí você já sentiu. Pra mim, esse episódio é o melhor da temporada. Discordo. Eu não te perguntei, mas eu falei pra mim, exatamente. Então, pra mim, voltando aqui, pra mim, o Lock Você não Henry... disse que era seu preferido, você disse que era o melhor. Então você tá errado, mas pode continuar. Você abriu discussão mesmo. É porque eu falei pra mim, não sei se eu falei pra Diogo ou pra Cida. Para você tá errado, mas pode seguir. Vamos Pode adiante. estar errado na sua opinião, pra você mesmo. Você pode estar se auto-enganando. Novamente, tá atacando ele. Vamos lá. Vamos falar sobre o melhor episódio da temporada. Agora já é um axioma. Lock Henry, ele traz uma série de críticas. Aliás, é o episódio com mais easter eggs. Quem não sabe o que é easter eggs? Eu não sei. Easter egg é a expressão, quer dizer, ovo de Páscoa, né? E é referências a outros episódios. Referências de outras obras que são embutidas... Mensagens ocultas, né? Mensagens ocultas. Mas No meio do então episódio. é ovo de Páscoa porque você esconde ovo de Páscoa. Isso, Exatamente. exatamente, essa é a Hoje, cultura ideia. americana, ninguém esconde ovo de Páscoa aqui no Não, Brasil. você quer uma easter mas egg e esse você esperava não- que fosse cultura chinesa? Se eu dissesse... Exatamente. Se eu dissesse tem vários ovos de Páscoa nesse episódio, você nem ia saber o que é. Mas assim, quem é negócio minimamente da cultura antenado Judaica. sabe o que é um easter egg. Mas Não- poderia ser, mas isso não É uma da linguagem cultura brasileira. Não tem uma cinematográfica. coisa da cultura brasileira de esconder as coisas. Mas assim, a expressão easter egg é uma linguagem cinematográfica. Seria que fosse Zig, cultura brasileira de esconder as coisas. Pode ser. Tem vários ignaus nessa. Pronto, aí. Gostei. Bem soteropolitano. A ideia do easter egg no Black Mirror é bem interessante porque quem conhece a série Black Mirror sabe que são episódios não sequenciados. Cada episódio é autônomo em si. Eles não têm uma história. E quem assistiu um episódio pode assistir o último, pode assistir o terceiro de qualquer temporada, que não tem qualquer ligação. Mas o autor, ele costuma colocar esses easter eggs, esses ignaus escondidos nos episódios para mostrar que, na verdade, estão todos interligados dentro do universo Black Mirror. E o episódio Lock Henry, ele traz vários desses easter eggs. Se você olhar, por exemplo, o episódio que a gente comentou no primeiro episódio desse podcast, que foi o primeiro, o John is awful, a John é péssima. Logo no início, quando eles querem assistir uma série, vamos ver o que tá passando aqui, qual é a novidade. Aí, uma das opções que tem lá é o Lock Henry. E aí ele faz um comentário, não, mas um true crime, não quero ver isso não. Então, o episódio Lock Henry brinca com isso, com a ideia dos documentários que estão na moda agora, de true crimes, de crimes verdadeiros, né? De abordar a espetacularização do crime. Isso aí é uma brincadeira que eles fazem, uma crítica não velada, uma crítica direta a esse tipo de produção cinematográfica. E começa com 2 personagens, são o Davis e a Pia. Ele branco, ela negra. Chegam numa cidade, e a cidade chama Lock Henry, um povoado muito pequeno, muito pacato, quase que desértico, onde ele foi criado, onde a história dele está ali, onde a mãe dele mora. Eles estão lá para filmar um novo documentário. Inicialmente, ele faz questão de mostrar como é um documentário desinteressante. Uma ideia de um homem que vende, que pega uns animais para criar, um negócio Ele assim. salva ovos, na verdade. E salva ovos, perfeito. Ó, o easter egg, hein? Mas assim,
totalmente Só é desinteressante. interessante pra ele, Só, aparentemente. exatamente, só é interessante pra ele. Até a mãe dele descredibiliza isso. Você vai filmar isso e tal? Mas ele acredita, né? Ele acredita, exatamente. Faz sentido pra ele. Aliás, pra ele é mais do que um homem que salva ovos. Pra ele, ele quer fazer um documentário sobre um homem que preserva algo de essencial, algo de verdadeiro na natureza, mesmo que ninguém se importe. Então a ideia, ele diz pra Pia, eu acredito que esse cara é a resistência. Perfeito, excelente referência. Maravilha. E aí, aos poucos ela vai questionando sobre o lugar. A namorada dele, que não conhecia até então o Lock Henry, vai perguntando por que esse lugar se tornou tão desértico, tão pacato. E aí, ele sem querer falar muito sobre o assunto, mas um amigo dele acaba ressuscitando a história e eles vão falar de uma série de assassinatos que ocorreram, assassinatos brutais com abusos sexuais que ocorreram há muitos anos, que jamais foram solucionados e que o assassino teria cometido suicídio em seguida. E que, inclusive, o pai do Davis teria tido algum envolvimento combatendo esse crime, que gerou nele uma lesão muito importante, muito grave. E isso Ele vai... morre em consequência disso. Exatamente, ele vai acabar morrendo posteriormente. A menina vai se interessando cada vez mais por esse caso e resolve, não, a gente tem que filmar sobre isso. Esse tem que ser o nosso documentário. Isso aqui é uma história maravilhosa. E ela vai entrando naquela história, tenta conseguir a ideia, e aí ela convence ele a partir de uma visão. Vamos fazer um true crime diferente. Não a partir da visão do assassino, mas a partir da visão das vítimas. Inclusive, vamos entrevistar sua mãe, a esposa do que foi assassinado, da pessoa que perdeu a vida a partir disso. Então, eles vão construindo a partir disso, ele sempre contrariado, e aí o plot twist do final, e aí antecipa o spoiler, é que eles acabam descobrindo que, na verdade, os pais do Davis tinham envolvimento direto com os assassinatos e eram mancomunados com o assassino na prática de orgias, de crimes sexuais, eram pessoas pervertidas. Além de sádicos e fazerem essas coisas, eles filmavam todas essas coisas pra eles mesmos verem. Eles descobrem as fitas, ela descobre as fitas, e no final, a mãe dele... E lembra, não só eles estavam associados ao assassino, eles também assassinavam, não? Eles praticavam eles praticavam as torturas. O pai dele matou a família daquele cara toda. Exatamente. Sim. E a mãe, me parece, com a furadeira. Sim, né? com o casal de Exatamente. turistas que foi então o que eles gerou são, toda de essa fato, formação. assassinos. Eles são assassinos, exatamente. E filmavam tudo aquilo. Então é uma cena sórdida, algo muito, muito escancaradamente feio. Aquilo choca a namorada que descobre. Ela acaba tendo uma fuga da mãe dele, que tenta pegar ela. Ela acaba falecendo, morre, sofre um acidente, morre ali. E a mãe deixa aquelas fitas pro filho, coloca um bilhete assim, para o seu filme. E comete suicídio. Aquele documentário acaba sendo produzido, ganha um grande prêmio, um prêmio maravilhoso, e a cidade volta a ser um polo de atração turística. A cidade deixa de ser aquele deserto e vira novamente um polo. Vamos lá, eu acho que essa ideia tem muitas camadas, tem muita coisa boa. E a primeira grande discussão que eu trago é uma discussão que é bom a gente fazer em comparação, e aí tá os easter eggs. Se a gente for comparar, por exemplo, com o episódio Urso Branco, acho que da terceira temporada, ou segunda, não me lembro agora. Mas esse episódio, o White Bear, ele é um episódio que está muito ligado a ele. Não dá pra fazer toda a explicação do Urso Branco, mas pra começar a gente vê, os nomes dos assassinos são iguais. Yain. Aí já tem o primeiro easter egg, tem uma referência aqui. No White Bear, a grande referência também é a espetacularização do crime, mas é uma antítese do outro. No Urso Branco, a crítica é a violação da dignidade da pessoa humana do assassino. Você olha pela ótica do assassino e você, poxa, ela assassinou, tudo bem, mas o que estão fazendo com ela, a espetacularização, ela está servindo de espetáculo, e isso vai... É grave demais o punitivismo que estão aplicando aqui. Do outro lado, o Lock Henry também é sobre espetacularização do crime, mas agora pela ótica da vítima. É sério que é bom a gente dar tanta fama assim aos assassinos? No Urso Branco, a perspectiva é: alguém cometeu um crime bárbaro, então a gente vai expor, constranger e violar a psique desse agente desse crime bárbaro, para inclusive comover outras pessoas a que não cometam muitos crimes. Isso é o que os alemães chamam de teoria da coerção psicológica, de um filósofo chamado Feuerbach. A ideia é de que se todos os seres humanos souberem
a consequência de quem comete um crime, eles evitarão cometer. Então vamos espetacularizar o crime e principalmente a punição do criminoso para que ninguém queira cometer o crime novamente. No Lock Henry, acho que a ideia é outra. A ideia é vamos espetacularizar o crime para pelo menos trazer algum ganho para as vítimas. Vamos fazer com que o crime se torne algo rentável, algo que torne a cidade novamente visitada, algo que gere algum prestígio, algum reconhecimento para as vítimas, como se aquilo fosse uma forma de compensar minimamente. Em ambos os episódios há uma crítica velada. Tanto a crítica a essa ideia de espetacularizar e super punitivismo do assassino. Peraí, cara, ele cometeu um crime, mas existem formas certas de punir. Não dá pra transformar ele num circo, num animal de jaula pra diversão das pessoas. E no outro, há uma ideia assim, peraí, ele cometeu um crime. Não esqueçam que ele é um criminoso. Não podemos transformar ele num popstar. É a ideia a crítica aos true crimes. E parece esse ser o desejo da mãe. Quando a mãe escreve uma cartinha e deixa aquelas fitas, a minha sensação era, poxa, ela escreveu uma carta pedindo desculpa. Me perdoe, meu filho, eu fiz isso, eu me arrependo, sinto muito. Mas não, quando você vai ler a carta, ela só escreve assim, para o seu filme. Ela quer de fato ser uma estrela. Ela quer de fato que aquilo se torne algo público. Parece que é um desejo mórbido nela. Ou naquilo numa sentido. visão mais amena, ela quer que o filho dela lucre com isso, tenha sucesso. Pode ser também. Eu acho que tem uma coisa aí. Se a gente tá falando de pessoas que cometem coisas ruins e já filmam, eu acho que essa temporada toda do Black Mirror tem um pouco a tônica a exposição, como a gente lida com a exposição. Tem sim. Eu citei aqui no primeiro podcast que a gente fez, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que, às vezes, sobretudo nós, os que servimos uns aos outros, somos postos por espetáculo diante dos homens. A nossa vida se torna um palco, as pessoas assistem o jeito como a gente vive e tiram lições disso e fazem críticas a isso, enfim. E todo mundo gosta de uma fofoca, todo mundo gosta de olhar a vida alheia. Eu acho que a ideia do Black Mirror nessa última temporada é que a gente reflita sobre as consequências diversas em vivermos nessa aldeia global que virou a humanidade, nesse mundo em que todos nós estamos agora sendo objeto da fofoca de alguém. E eu li uma certa feita uma ideia de que a depressão é tão comum em idosos, dentre outras coisas porque as pessoas que tinham interesse na vida deles já estão mortas. O que nos desesperaria seria a possibilidade de uma vida que ninguém quer assistir. Então acho que todos queremos ser assistidos. A gente não sei se acostumou a isso ou se é parte da nossa natureza, mas a nossa vida é um espetáculo. E aí eu acho que Black Mirror brinca um pouco com... eu já citei essa frase desse sábio aqui, é possível que eu cite outras dele, mas um amigo meu costuma dizer que sentimento vaza. E acho que isso tem a ver um pouco com... A gente, de algum modo, quer mostrar o que a gente sente. O homem tem esse desejo de expressar. O homem tem esse desejo de ser visto. A gente tem esse desejo de ser descoberto. É uma coisa meio que primitiva em nós. Heidegger, um filósofo alemão, diz assim: o homem é para falar e fala para ser ouvido. Se alguém fala uma língua que ninguém mais fala, esse alguém na verdade não fala. A gente quer falar, a gente quer comunicar, a gente quer expressar. E a gente expressa até o que a gente não tem consciência de que sente. Então eu acho sim que há uma reflexão aí sobre quantos dos nossos piores delitos, inclusive, tem em algum lugar de nós uma vontade de que eles sejam descobertos, de que eles sejam mostrados, e a gente, tendo ou não essa consciência dessa vontade, uma hora vai acabar se traindo, vai mostrar o que não queria porque já fez pensando em mostrar. Deixa eu aproveitar essa fala de Silas, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, curioso. Lá em Provérbios 23, 26, está escrito assim: filho meu, dai-me o teu coração. Mas se você for ver o contexto ali, o que quem está falando, está pedindo, na verdade, é atenção. Tanto que esse me dê o seu coração, dá-me o seu coração, é na NVI. Se você pegar na NAA, por exemplo, tá assim: filho meu, me dê os seus ouvidos. Olha que coisa interessante. Dar a atenção é dar o coração. A gente fala muito sobre isso hoje, né? De que um grande presente que a gente pode dar a alguém nesse mundo hiperconectado que briga o tempo todo por nossa atenção é a nossa atenção. Mas de verdade, é você parar e de verdade se conectar com alguém, ouvir de verdade, se interessar pela pessoa. Então, eu creio, o que você falou dos idosos aí é maravilhoso. Eu creio que, na verdade, não é que nós queiramos que nos assistamos. Nós queremos ser importantes para alguém. Sim. Né? Nós queremos que as pessoas olhem para a gente e percebam que existe na gente coisas preciosas, coisas valorosas. E
e que se importem conosco. Isso receber atenção é ser amado. Quantas das nossas maldades não são tentativas de chamar a atenção, né? Exatamente. E, aliás, até onde a gente vai pelo desejo de ser notado? Sim. Até onde a gente tem ido? Até quantos valores nossos a gente tem violado e quanto a gente aceita que seja exposto pelo simples desejo de aparecer, de ser famoso, de que alguém te admire, de que alguém te dê um like, de que você mereça um prêmio de alguma forma, nem que seja mostrando o pior lado seu. É engraçado como a comparação das redes. No Instagram, as pessoas colocam máscaras e tentam mostrar um lado bonito que às vezes nem é verdadeiro. Tentam mostrar o melhor lado seu. Curiosamente, no Twitter, as pessoas fazem questão de mostrar o pior lado de si. Elas vomitam a pior da sua essência e são agressivas. Tudo é motivo para uma agressão, qualquer post, sabe? Jesus é bom. Ah, então é só Jesus que é bom, Buda não é. Sabe? Tudo gera uma discussão e tudo gera uma acidez, uma bilis, um mau sentimento já no caminho da paráfrase do nosso ministro. E entra muito no meu grande ponto desse episódio, que é justamente isso. Qual é a matéria-prima que nós estamos usando para construir a nossa popularidade? Nós estamos num mundo tão carente de atenção que às vezes vale tudo, importa que eu tenha atenção. Então eu vejo coisas muito curiosas acontecendo. Por exemplo, a moça recatada que nunca apelou tanto para a sensualidade, percebendo que só na sensualidade ela tem atenção, então ela começa a ir nesse caminho, né? A pessoa gentil, mas que na sua gentileza nunca teve tanta atenção e percebe que a agressividade traz mais atenção, usando a matéria-prima da violência verbal para ter atenção. Então, até que ponto vale a pena sacrificar coisas preciosas para nós para ter essa atenção? Eu acho que esse episódio fala muito sobre isso. Sim. E até que ponto é aquela história do método versus o resultado, né? Tá na moda dizer isso. Você pode questionar meus métodos, mas não meus resultados. Mas eu acho que vale a pena questionar um pouco o método também, porque o método custa, né? Custa, né? A coisa do sadismo é uma perversão que está muito relacionada ao pedido por atenção. A palavra sadismo vem do Marquês de Sades, que era alguém que se cria um escritor não reconhecido. Ele queria que as pessoas vissem a poesia dele. E aí ele começa a fazer poesia sobre coisas absurdas, sobre violências. Ele começa a propor violências em seus escritos. Marquês de Sades era essa figura. Ele era um genial e achava que não era reconhecido o suficiente. E aí ele apela para a maldade. E aí é uma coisa meio primitiva, uma coisa meio, sabe, no mito de Sófocles, de Édipo Rei, ao encontro, Édipo Rei encontra uma esfinge, um ser mitológico, e o ser mitológico olha para ele e diz: me decifre ou então eu te devoro. As pessoas querem ser compreendidas, querem ser objeto de atenção, senão elas estão dispostas, inclusive, à agressividade. Eu acho que se a gente entender isso sobre a gente mesmo, o sádico, várias vezes, é alguém que faz maldades absurdas, porque aquilo é um personagem em que ele entra e naquele personagem ele se sente mais importante. É triste e, ao mesmo tempo, esclarecedor ver como uma criança bate no pai, às vezes, só para que o pai pare o que está fazendo para olhar para ele. Grita com a mãe, só para que a mãe largue tudo para poder se concentrar nele. E quantas das coisas mais aberrantes que a gente faz, quantas das corrupções, das sabotagens, dos adultérios são expressões de uma criança interior pedindo por atenção, sabe? Sim. Além de a gente perceber que essa é a causa, e sabendo que essa é a causa, a gente precisa domesticar esse animal feroz que há dentro de nós, a gente, como seres racionais, conscientes, adultos e não crianças, precisa saber que, ainda que esse seja um clamor, ele não pode ser atendido a qualquer preço, né? A gente precisa pensar que os métodos, as matérias-primas precisam ser... Agora, aí entra uma questão que cabe a todos nós como sociedade. Se você dá atenção para a pessoa, né, com essa matéria-prima, vou chamar de maligna que ela está trazendo, com esse sacrifício do que é importante que ele está fazendo, você diz o que para ela? É isso mesmo. Me dê mais disso que eu vou consumir. Exato. Você valida, né? Então a gente vai adoecendo a sociedade toda, porque isso vai gerando um fluxo de mais coisas importantes sacrificadas, de mais maldade perpetuada, porque a gente está aplaudindo. Porque, assim, então, até um método de educação com a criança. Se você dá atenção à criança no momento que ela faz o comportamento inadequado, está dizendo o que para ela? É isso mesmo. Continue agindo Funciona. assim, que isso funciona. Funciona. Eu queria falar sobre a personagem, para mim, a personagem principal da série, desse episódio. Ó, você errado de novo. Olha aí. E eu acho que é de propósito que ela ganha aquele final. Porque, veja, assim como
a assassina de Urso Branco, ela é a única personagem negra do episódio. É a namorada, a Pia. A Pia, ela tem uma visão que a gente pode ver como dúbia sobre ela. Eu queria falar sobre o aspecto positivo, e Diogo gosta muito de ver o aspecto negativo das pessoas. Eu acho que ele vai trazer isso melhor. Deus sabe. Mas, por exemplo, a Pia parece a única que tem uns insights para algumas questões que estão acontecendo e tá todo mundo naturalizando. Ela ouve uma declaração antiga do prefeito da época, que hoje, na série, já é um homem ébrio, o pai do amigo do Davis, e um homem entregue a vícios, totalmente desiludido da vida, e se desiludiu a partir dessa série de assassinatos. Mas ela pega uma declaração antiga, quando ele era prefeito da cidade, falando assim, um casal de turistas morreu, ela é muito bonita. E ela, puxa, que objetificação. Você vê o tempo todo a mãe dele desconcertada com ela, porque parece que ela não obedece a um padrão estético que é admirado naquela cultura, naquela sociedade ali. Ela toma a iniciativa de fazer um documentário. Ela tem a ideia de fazer a série do True Crime. Ela disse, não, vamos fazer algo diferente. Não pela valorização do assassino, mas pela visão da vítima, valorizando um pouco a ótica da vítima. Ela é quem vai na produtora, convence aquilo, e ele sempre um coadjuvante, assim, ele sempre caladão, ele sempre reticente. Ela toma a iniciativa. Ela quem diz, vamos entrar na casa assim. Assume esse compromisso de apresentar alguma coisa nova. Ela entra na casa. Ela é quem descobre a verdade sobre a mãe do Davis e o pai dele. Ela é quem descobre a fita. E na hora da premiação, ela é a única que não tem o nome citado. A mãe é aclamada de uma certa forma, sabe? O nome dele está em evidência, a produtora está em evidência, quem recebe o prêmio. E no final diz assim, em memória da namorada falecida do Davis. Nem o nome dela é citado. Que propositalmente falece de uma forma curiosa. Eu acredito que o corpo dela não deve ser nem localizado. Ela desaparece. Ela é levada pela desaparece na correnteza. O rio leva ela. Numa noite escura. Fosse o rio do esquecimento. Exatamente. Ela é esquecida. Acho que há uma crítica racial presente. Muito forte. Acho que a questão que você já estava construindo. Não, pode ir. Acho que a questão. Crítica ao racismo, na verdade. E eu acho que a invisibilização das pessoas negras. Aliás, eu acho que essa personagem, ela é essa representação. Saulo estava errado quando disse que é a principal, mas ela eu acho massa essa leitura sobre ela, porque ela realmente apresenta a dicotomia. Porque ela é a representação da invisibilização, mas ela é também a representação de quem busca visibilidade a qualquer preço. E isso você pode considerar negativo ou não. Eu não estou discutindo se é negativo ou positivo, mas ela luta contra a invisibilidade. Só um ponto. Eu acho que todos nesse episódio lutam por isso, de alguma forma. Ele... a gente pode dizer, ele não luta, mas ele vai aceitando aqueles prêmios, ele vai aceitando passivamente, leva os louros, leva o prêmio, o troféu fica com ele, tudo aquilo, e aí todo mundo quer falar com ele, a produtora quer aparecer, mas não, eu quero falar com ele, no final. Mas ele fica infeliz, né? Mas ele fica infeliz, eu acho que, é um ponto que a gente vai chegar também. Eu acho que tem 3 núcleos morais na série, aí a gente pensa, ele aparece como uma representação de quem tem uma moral autêntica, ele quer mostrar quem ele de fato é, aquilo que de fato é importante para ele. Ele quer mostrar o que ele considera genuíno. Aliás, ele é isso, ele é aquele cara que captura o que é genuíno, o que é verdadeiro. Quando ele é a melhor pessoa. Eu concordo também. Mas cedeu ao mal. Cedeu ao mal. Quando ele chega ele foi passivo, não Ele foi passivo, isso é verdade. Eu também concordo, ele é um covarde. Pra mim. Ele, quando chega com a namorada na casa da mãe, a mãe dele diz pra ele assim, que coisinha bonita você capturou, apontando para a relação dele com a mulher. Ela diz assim, que coisinha bonita você capturou. E ele tem essa expressão. Caramba, e ele se sente incomodado com a forma como a mãe vê, a forma como ele lida com a namorada dele. Mas ele parece ser a moral autêntica, aquele cara que quer mostrar aquilo que para ele é importante, genuíno. Ele quer sim que as pessoas vejam o que ele considera que é importante, o que ele viu, o olhar dele. Ela me parece que quer mostrar o que as pessoas querem ver, sob um olhar dos invisibilizados. Ela quer que as pessoas vejam os invisíveis. E ela está disposta, inclusive, a ir muito fundo para isso. Ela não vai só descobrir as verdades, ela vai botar uma lente de aumento sobre elas, ela vai maquiar.
Ela leva extrato de tomate pra fingir que é sangue. Pois é. Cara, isso é um negócio Tem- que é um tem um- retrato maravilhoso. Rapidinho, só pra da deixar claro, sociedade tem- moderna. Todo tem mundo tem um parêntese. Tem um terceiro, não, porque eu tava concluindo, que são 3 núcleos morais pra mim. Ele, que é uma moral autêntica, quer mostrar o que acredita. Ela, que quer que os invisíveis sejam vistos. E o terceiro grupo, que é um grupo meio amoral, que são os habitantes da cidade. Eles querem mostrar o que render lucro pra eles. Eles não estão nem aí a moral que há envolvida nisso. Tanto que no começo, o amigo dele, Stuart, ele é quem diz pra ele sobre... Quem conta o que aconteceu pra gente. E ele fala, poxa, foi muito ruim na época porque mostraram o crime. E aí a cidade esvaziou de turista. Aí ele diz, poxa, mas agora seria muito bom mostrar o crime, porque agora a cidade vai encher de turista. Então ele não tá preocupado com o conteúdo que ele faz, mas com os resultados do que ele faz. Exatamente. Acho que são essas 3 morais que estão expostas no filme. Tem uma parte, inclusive, que ela tá tendo uma relação mais íntima com ele, que ele tá meio sem vontade, tá... Tem isso o negócio? Tem. Minha mente pura nem lembra disso. Aí, Não, eu só tô lembrando disso porque tem um aspecto. Ela pega uma câmera. é, Ela assim, pega uma câmera aí pra Tem gente isso no brincar. episódio? tem isso. Ah, eu dormi então. No quarto da casa da mãe Exatamente. dela. Ah, eu dormi. Ela vai dizer- Com certeza eu dormi nesse episódio. Vou filmar aqui, vou brincar de filmar. Ela Então pega ela uma quer câmera filmar. antiga e começa a Ela filmar. brinca, acho que não chega exatamente a filmar, mas ela brinca de filmar uma relação sexual entre eles. Então, uma relação mais íntima, que no fundo, ela também tem o desejo de ser reproduzida naquele âmbito, sabe? Então esse desejo tá em todos ali. Isso é o que chama de reprodução assistida, sabe? Olha aí. Boa piada. Deixa eu falar uma coisa que a Relação só pra reprodução, né? fala... boa. Deixa eu falar uma coisa que a fala de Silas me lembrou. Observe. Ela quer expor uma verdade, mas ela não está preocupada se o exemplo que ela vai usar é verdadeiro. Ela quer expor algo que foi verdadeiro, ainda que eu tenha que maquiar. Cara, isso é uma ilustração muito boa dos tempos atuais. Criticou a militância aí agora, viu? Quantas pessoas querem levantar uma bola verdadeira, mas a bola não tá na sua mão naquele momento? Aí você inventa, né? Sim. Você inventa, você maqueia o fato. Não, mas isso existe, isso é real. Mas esse caso não é real, querido, né? Esse caso não pode ser interpretado assim. Não, mas isso acontece muito. Mas esse caso não é assim. Você está sacrificando, você está Sim. mentindo. Esse caso não é. Eu uso um argumento verdadeiro. Então isso acontece demais. É, Isso recentemente, enfraquece muitas causas legítimas. Exatamente. A exatamente. questão, a Exatamente. luta racial, o Exatamente. racismo, Várias causas. o próprio feminismo, a luta contra um abuso das mulheres, aí muitas vezes... Esse vale tudo argumentativo, né? Exatamente. recentemente complicado. teve um caso, não vou citar necessariamente o nome, mas até virou uma lei, o nome da pessoa envolvida no caso, um caso de uma moça que acusou um empresário de violência sexual e o empresário foi absolvido. E aparentemente porque a contundência da prova dos autos implicava na absolvição. Socialmente ele continuou condenado. E uma das coisas que se dizia era isso, era dizer, ainda que nesse caso ele não tenha feito, quantos outros casos fazem? Cara, eu não queria entrar nisso, mas já que você entrou, eu já tô dentro. Cara, deixa eu falar. Bicho, isso é uma onda, porque eu lembro desse caso aí. É. E pra mim esse caso tava muito claro que tinha uma coisa errada ali. E eu tentei argumentar com alguns amigos maravilhosos. E aí, você vai defender esse cara? Não. Tá defendendo o Eu estuprador. falei, gente, não, eu não estou defendendo estupro. Eu sou contra o estupro. Mas talvez nesse caso, o cara seja inocente. Não pode sacrificar ele pela causa. Você tá entendendo? Sim. A gente tem que ser honesto com esse caso específico aqui. É Um uma homem vida. vale o mundo inteiro, né? Não dá pra Exatamente. sacrificar Quer um homem sacrificar por o uma cara pela causa? Não pode, pô. O Talmud diz, quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Eu não me lembro quem é um jurista que disse. Um homem ou uma mulher. Só Só pra deixar claro, um homem ou uma mulher, porque a gente acabou de fazer uns discursos que exatamente, podem ser interpretados Me como pergunta, Salva uma militares. vida, salva o mundo inteiro. Foi judaica, me pergunta. Tá brincando. Acho que era Calmon de Passos que dizia é muito mais tranquilo para uma sociedade que você tenha 100 culpados, 100 culpados soltos, do que ter um inocente preso. Eu também sou nesse caminho aí, Que cara. ter um inocente preso. Quando um inocente está preso, toda a sociedade está em perigo. Tô nesse caminho aí. Toda a liberdade está corrompida, está ameaçada. Então ninguém mais pode dormir tranquilo quando tem um inocente preso. Aproveitar a brecha aqui pra gente falar do que mais importa. O único inocente que foi condenado e que eu aceito porque foi voluntário e a condenação dele nos salvou se chama Jesus Cristo. Exatamente. Pela condenação de um inocente, pela condenação voluntária, Ele quis. espontânea Ele quis. de um inocente. De fato, hoje nós temos que ter e lutar pela garantia de que nenhum outro inocente será punido. Exato. Poxa.
Tá vendo? Caramba, isso ficou massa. Viu? Já fazer um corte nós dois. E postar juntos. Collab. Collab aí. Colégio. Boa. Pô, essa ficou massa. Aí, ó, você vê que às vezes a gente tá num grau de hiperexposição tão grande que as pessoas estão falando de Jesus com o propósito de fazer um corte pra postar. E todo mundo quer ser visto. É impressionante. Eu não pensei. Não, quando eu falei, minha intenção não era essa. Mas depois que eu vi que era bom, eu falei, cara, Você então é o menino, né? O cara que ele quer postar o que a pia é ele que é a pia. Já vem na maldade já. Eu tô ligado. Mas Deus sabe também. Tem um outro aspecto que você falou da pia sobre. Sim, Pia, fala. Isso aqui é propaganda da Copa do Mundo Feminina, pra quem não entendeu, tá? Exatamente. E é a treinadora do Brasil. Que ela tem alguns aspectos que são meio ligados a sugestões de bondade, Sim. como por Meu exemplo, ponto ela é esse. faz dieta, ela tem uma alimentação super saudável Exato. e ao mesmo tempo ela Concordo com gosta da isso. carnificina. Exatamente. Então, essa incoerência que às vezes Exatamente. habita em nosso coração, eu queria que você Exato. falasse um pouquinho disso também. Cara, isso pra mim é o ponto que mais me chamou a atenção nela, foi esse aí. Né, ela chega na casa do Davis e a mãe vai oferecer uma coisa. O que é? Sabe, toda preocupada com a dieta. E ela, aquela menina parece uma menina consciente e tal. Mas altamente pervertida na sua prática de vida. É alguém que critica muito a ação policial, é alguém que Exato, parece exato, militar pela pá, questão pá, pá. racial também, O da primeiro objetificação da choque mulher. dela com a sogra é justamente porque ela chega criticando violência policial e depois descobre que ele era o um sogro policial. falecido era um policial e que ela é louca por policiais. Exatamente. Aí ela, num determinado momento que fala muito sobre a defesa das vítimas, sobre a empatia com as vítimas, sobre dar visibilidade às vítimas, Exato. ela quando volta da casa em que as vítimas morreram, volta fazendo piadas com isso e cantando uma música que seria uma brincadeira com o jeito como as vítimas morrem. E é nesse momento, inclusive, que ele sofre um acidente, que o menino se machuca. Exatamente. Isso pra mim é uma ilustração muito grande da bondade moderna. Um nerd fake, né? Que é essa bondade propagandista, essa bondade marqueteira, né? Que a gente se associa com aquilo que está em alta, se defende as causas que estão hypadas, né? Você quer parecer legal naquele sentido. Você não tem nem opinião própria ainda, mas o que é que fulaninho que tá no hype tá falando? Eu também concordo com ele, é um absurdo, tá? E você tá sempre se posicionando naquilo que parece cool, que parece legal no momento, mas você não tem a benignidade. Eu acho legal isso, porque o fruto do Espírito é um pacote completo, né? O fruto do Espírito é amor, é paciência. A gente é bonzinho, mas não tem paciência nenhuma com o outro, né? Mas no espírito de verdade, o que vem realmente de Deus, você ama, você tem paciência, você tem domínio próprio, que é uma coisa hoje desprezada da sociedade. Você pode, né, ser destemperado. Domínio próprio, uma alegria que vem do espírito. E aí Paulo separa bondade de benignidade. E eu entendo ali que a bondade é aquele sentimento, né, bom, né, aquele sentimento, aquela intenção boa, mas a benignidade me parece ser a aplicação dessa bondade. Ações práticas, Me parece ser uma bondade prática, o fazer o bem, Bondade em não só ação. eu sinto muito eu faço. A bondade né? em ação. A bondade em ação. Então, eu sinto falta, lógico, né, porque isso é só gerado em Cristo, mas disso na sociedade. Eu sinto falta do fruto do Espírito. Eu sinto falta dessa Ela parece ser um retrato disso, né? E eu Coitado acho que disso, tem um né? motivo pra isso, porque essa bondade social, ela tá numa época de hiperexposição de fora pra dentro. A gente tá maquiando o Exato. rosto até ele ficar bonito. A Perfeito. gente tá se enchendo e há uma leitura que eu acho que a série revela, que é a de que no fim das contas, aquilo que há por dentro há de ser revelado. Eu acho que eu gosto muito da percepção aplicando a Instagram, de que as pessoas estão postando muito, se expondo muito, até com o propósito de encontrarem sua própria identidade. Talvez, quando assistirem a tela, vão se ver e vão dizer, poxa, isso sou eu, sou uma versão boa de mim. E eu vejo pessoas que tentam descobrir sua identidade Esse olhando para o filtro próprio ficou Instagram. bom em mim. As pessoas vão pro Esse é próprio meu Instagram, filtro. exatamente. Aí no próprio Instagram, olhando os filtros, pô, eu sou bonita, eu não sou quem eu achava que eu era. Então as pessoas Com estão esse tentando... filtro eu sou bonito. Pois é, mas aí na hora você não para pra pensar que é o filtro, você pensa, eu sou bonito, porque quando você se vê, é uma formação identitária de fora pra dentro. Uma formação identitária baseada na performance. Aquilo que eu fiz e que eu capturei diz quem eu sou. Só que, sinceramente, aquilo que você curte revela mais sobre você do que aquilo que você posta. Se você quer, inclusive, se descobrir no Instagram, não vá tanto na sua própria timeline, não vá tanto no seu próprio feed, vá na sua timeline. Não vá naquilo que você posta, vá naquilo que você curte, porque Forte. seu coração derrama. Fortíssimo. Seu coração expressa
Ali sim é quem você é. E a Bíblia diz, é do coração que procedem as vias da vida. Os caminhos que a gente vai trilhar, eles saem daquilo que a gente ama. Naquilo que está no nosso coração, aí nosso tesouro. Aí é aquilo que de fato é quem nós somos. Muito bom. E aí eu queria entrar no ponto, já nesse gancho, que pra mim é o ponto principal do episódio. As máscaras. Quando ela vê o episódio, a fita gravada dos assassinatos, dos abusos, a mãe do rapaz entra dançando e usando uma máscara. Aquela mulher recatada, aquela mulher acima de qualquer suspeita. Extremamente contida, ela fala com polidez, é a clássica britânica, né? Aquela mulher no papel de vítima. E aí tem, de novo, a antítese do Urso Branco. A mulher que a gente acha que é a vítima, na verdade, descobre no final que é assassina. Agora, a mesma pessoa aparece acima de qualquer suspeita, a pessoa que você sente pena, a pessoa que você tá ali se condoendo com ela, poxa, a dor dessa mulher perdeu aqui e tal. A pessoa que você tem o tempo todo simpatia, no final você descobre que é uma vilã, que é uma assassina. Onde moram nos nossos instintos mais grotescos por trás das máscaras que a gente usa. Ela usa uma máscara para cometer aquilo. Você vê, na hora que o episódio tá sendo, que o documentário tá concorrendo ao prêmio, todo mundo tá torcendo e usando aquela máscara. É terrível. Usando aquela máscara. As pessoas usam a máscara da assassina pra torcer pelo episódio. Aquela máscara pendurada como um troféu na sala. Ela coloca como, no lugar onde colocaria uma obra de arte, um quadro, ela coloca a máscara. Ela se orgulha daquilo. E aí o troféu do prêmio é uma máscara. E ele termina olhando para o BAFTA, que é o prêmio, uma máscara de ouro. E curiosamente, ele é o único que não consegue usar máscara o episódio todo. É quem não consegue fingir. É que inclusive ele é desafiado pela máscara. A série termina com a máscara olhando pra ele olhando pra máscara. Exatamente. É como se ele ele tivesse a sensação que ele vai se enfrentado. matar também, a gente tem a sensação que ele não vai aguentar aquela dor, mas o tempo todo ele deixa transparecer o sentimento dele. Sentimento vaza. Ele é omisso, o tempo todo ele é omisso, ele é covarde. Ele não quer fazer o documentário, mas faz. Ele não quer receber o prêmio, mas recebe. Ele não quer ir na premiação, mas vai. E aí, curiosamente, a frase que eu iniciei, assim, muitas vezes a gente usa máscaras para revelar quem de fato a gente é. Tem uma brincadeira bem engraçada, um meme engraçado. Uma menina chega pro namorado e pergunta assim: vem cá, quem é a Camila? Aí ele diz assim: Camila é minha prima. Ela diz: meu fake é sua prima, fulano? Ela faz um perfil fake e fica puxando um papo com ele. E aí ele mente pra namorada: Camila é uma prima minha. Aí, meu fake é sua prima? Tenho certeza. Outras vezes a gente se faz de fake pra revelar quem de fato a gente é. Os instintos mais sombrios, mais ciumentos, mais ardilosos da nossa alma. E aí tem uma frase que diz assim, que é falando sem querer que a gente fala o que quer. E é falando sem pensar que a gente fala o que pensa. É Freud. Deu crédito pro cara. E aí você pensa, mas não, eu não uso máscara, eu sou muito sincero. A maioria das pessoas se sente sincero. Só que assim, você quer saber um pouco mais sobre você mesmo? Olha a navegação oculta. Olha o seu... Fica apagado. Fica oculto. Como olhar se tá oculto. É isso. Pense no que a sua navegação oculta explora. Porque ali é o que você explora. Lembra dessa navegação oculta. Ali é o que a sua navegação oculta. Ali é o que você explora sem o medo de ser visto. Ali é o que você explora sem a preocupação de ser julgado. Ali é como você... É o que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa. Ali diz um pouco sobre algumas coisas. Não estou dizendo que ali é tudo que você é. Ali é o aspecto da sua vida que você acha que, embora você não quer que as pessoas vejam, é tão forte em você que você não consegue conter. É algo que você não quer que vejam. Algo que você talvez não veria. Às vezes seria bom pensar quanto do que eu curto eu postaria e quanto do que eu posto eu curtiria. Porque tem muita coisa que eu exponho, mas que sinceramente não mexe em nada comigo. Só que eu acho que vai mexer com outras pessoas e que eu acho que vai me render alguma vantagem. E enfim, em alguns casos até pode ser necessário fazer isso. E tem muito do que eu curto, do que eu gosto, mas que eu tenho tanta vergonha daquilo que eu não quero que ninguém veja, mas eu também tenho tanta vontade que eu faço mesmo correndo o risco de ser pego. O episódio leva a crer que uma vida sem máscaras é uma vida infeliz. Uma Sim. vida onde você não pode fingir, uma vida onde você não pode travestir emoções, uma vida onde você não pode simular. Toca na Parece privacidade ser também, uma né? vida sem graça. Uma referência ao primeiro episódio. Toca um pouco na privacidade. A gente falou aqui sobre se a privacidade é uma coisa boa ou ruim. A ideia de que
a privacidade me permite, dentre outras coisas, fazer coisas que eu não faria se eu soubesse que tem alguém olhando. E aí a privacidade me torna uma pessoa pior? Não. A máscara me torna uma pessoa pior, mais digna de julgamentos? Acho que não. Mas aí entra Deus. Entra Deus porque Deus é aquele que nos vê em qualquer lugar. Por mais que nós estejamos num ambiente privativo, os olhos do Senhor estão ali. Então, se eu tenho uma relação com Deus, privacidade não é um problema para mim. Porque na minha privacidade, eu continuo com Deus, eu quero agradar a Deus, e Deus tem o melhor padrão de todos. Então eu vou estar sempre num padrão muito bom, que é o padrão de Deus, mesmo na minha privacidade. E é legal a ideia do Sermão do Monte, quando Jesus diz, quando você for orar, entre na sua privacidade, no seu quarto, o vosso Pai te vê. Ele não diz que ele escuta. Porque é muito mais importante do que as orações, e as palavras que a gente fala, muitas vezes são filtradas. São mascaradas. As palavras vêm com máscaras. Eu penso no que eu vou falar antes. Eu ensaio uma oração. Quando eu oro, eu não falo você, eu falo tu. Tu és. Sabe? Coisa que eu não falo pra mais ninguém, eu falo pra Deus. Mas eu respeito, né? Você quer imprimir um Mas é um respeito. respeito que você não tem por outra pessoa. É uma relação de distanciamento que muitas vezes a gente quer usar as palavras certas pra atingir aquele objetivo X. Mas essa discussão acho que não é para hoje, mas pode aprofundar Não, ela claro. depois. Como tratar a Deus, como se referir a Deus, é uma discussão interessante. É uma discussão interessante. Mas o que eu falo é da ausência de naturalidade. Sim. A ausência de naturalidade. São as Ausência de palavras espontaneidade, mascaradas. E aí a Bíblia fala, e Jesus fala isso no Sermão do Monte, que quando Deus aprecia a sua oração, ele não ouve, ele vê. Para Deus muito mais importa o que ele enxerga no coração Sim, do que claro. o que ele escuta na sua voz, nas suas palavras. As palavras podem ser maquiadas, podem ser travestidas, podem ser mascaradas, mas o coração não. E o problema da máscara é que não é basicamente um esconderijo, né? Porque da máscara para dentro há um esconderijo, mas da máscara para fora há um falseamento da verdade. A máscara ela é decorada, ela é um outro rosto, ela não é só uma forma de proteger seu rosto, ela é uma forma de convencer as outras pessoas que você é uma outra pessoa. Então você é enfeitado. É um engano, é uma mentira, É uma mentira. é uma usurpação, você tira do outro o direito de saber com quem que ele está falando. Exatamente. E isso é terrível sob qualquer aspecto. A velha história do você destratar alguém e depois ouvir da pessoa. Você sabe com quem você está falando? É terrível. Pro bem e pro mal. Às vezes você está ali diante de alguém que poderia salvar a sua vida. Mas você não sabe com quem você está falando e por isso você perde a chance de ser salvo. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque eu creio piamente que Deus nos aproximou ao ponto de que há em mim abundâncias que suprem a carência de pessoas que há ao meu redor. E há nessas pessoas abundâncias que suprem minhas carências. Só que se eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei que carência eu busco ali, que abundância eu busco ali. Quantas vezes eu já perdi a oportunidade de ser ajudado por alguém porque eu não sabia com quem que eu estava falando, porque essa pessoa estava mascarada. Essa pessoa era alguém que era um crente que podia me dar uma palavra de ânimo, mas ele estava fingindo de outra coisa. E eu não pude pedir essa palavra de ânimo nele. Quantas vezes eu tive diante de alguém que eu podia ajudar, era alguém que tinha uma carência que a minha abundância supria. Era alguém que estava passando por um processo depressivo e eu podia dar uma palavra de ânimo, mas essa pessoa estava fingindo que não estava passando por isso. Ela botou uma máscara e estava muito feliz, então eu não pude compartilhar com ela, porque eu não sabia com quem eu estava falando. A experiência da máscara, ela fere a experiência da comunhão, ela fere a experiência do relacionamento, ela fere a oportunidade das pessoas se encontrarem. Exatamente. Deixa eu levantar minha última bola nesse episódio. O bar lotou e a galera torcia pelo documentário macabro porque foi aqui, produzido ali em Lock Henry. Inclusive o dono do bar, o amigo do Davis, na expectativa e na torcida pelo documentário, chega a relativizar a pedofilia. Ele fala, não, Se outro importa é com sobre isso? pedofilia. Uma questão menor. Menor. Caramba. Absurdo. Então, eu volto pro meu ponto. Se nós não tivermos cuidado com a matéria-prima que nós estamos usando para a popularidade e para o sucesso, a gente manda para o mundo uma mensagem muito ruim de que vale tudo. A gente incentiva muito o mal. Eu lembro na época que estava rolando aquele meme do mendigo lá em São Paulo. Cara, eu não compartilhei, Deus sabe, em grupo nenhum. Eu não fazia piada. A única coisa que eu fiz foi criticar no Instagram o que estavam fazendo. Porque na medida que você dá popularidade àquele mendigo, você brinca com isso, você coloca na cabeça de alguém carente por atenção que, ó, pra ele é um caminho. Sim. É um caminho. É um caminho A talvez. sociedade aplaude É um isso. caminho talvez me deitar com o mendigo, é um caminho talvez me fingir de mendigo, é um caminho, enfim, tantos caminhos que podem aparecer de uma loucura daquela ali, né? É um caminho expor minha mulher em uma situação, enfim. Então assim, já que a carência de atenção é tão grande, porque a atenção, como a gente falou, né?
revela a importância da pessoa. A canção revela amor, né? Revela amor. Filho meu, dai-me o seu coração, ou seja, dai-me o seu ouvido, dê-me a sua atenção. E a gente sabe que a atenção é uma coisa que vocês vão buscar. Gente, não vamos dar atenção a qualquer coisa e não vamos usar qualquer coisa para receber atenção. Uma coisa só para encerrar minha fala, lá em Deuteronômio 23, Deus fala uma coisa curiosa. Ele fala assim, ó, eu não aceito a oferta do prostituto e da prostituta. Interessante que a oferta vinha para construir o que era de Deus. Era o mesmo dinheiro. Se o dinheiro viesse da agricultura ou da prostituição, quando chegasse na mão dos levitas, era o mesmo dinheiro purificado para erguer o tabernáculo. Por que Deus faz diferença? Eu não quero do prostituto. Se chega a mesma coisa em tese, o mesmo ouro, a mesma prata na mão dele em tese, na mão do levita. Porque aceitar essa raiz na prostituição é alimentar a prostituição. Então ele fala assim, mais importante para mim do que construir um tabernáculo, e construir algo legal, é o que isso gera na sociedade. E eu não quero alimentar o mal. Sim, eu lembrei aqui de uma atriz que ficou famosa porque virou a musa das catástrofes, né? Ela, em qualquer catástrofe, ela posava e fazia uma série de ensaios a partir daquilo. Às vezes a gente passa demais do ponto na busca pela fama e usa uma série de coisas que acaba, enfim. O meu arremate é nesse sentido. Tem um comercial que foi citado inclusive no filme Clique, que é o comercial do ursinho que corre atrás do pote de ouro no arco-íris. E aí ele vai correndo, chega no arco-íris, na verdade o que tem é um pote de cereal. É a propaganda do cereal, do sucrilho lá. E aí o ursinho pega e come o cereal, que seria o pote de ouro, na verdade, do cereal. E aí a provocação que o personagem do filme Clique faz é... Muitas vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de um pote de ouro, correndo atrás de algo que está no pé do arco-íris, gasta a sua vida, gasta a sua energia, sacrifica amizade, sacrifica relações, sacrifica juventude, sacrifica saúde, e quando chega lá, é só cereal. É só cereal. A maior premiação possível para um cineasta seria aquele prêmio que ele recebeu, o prêmio BAFTA. Ele que chegou no auge da vida profissional dele. Ele agora é uma celebridade mundial, mas ele está infeliz. O que custou? Quando ele pega aquela máscara, aquela máscara de ouro, aquele prêmio, ele vê tantas fotos, ele pensa, é só cereal. O que de fato está consumindo a nossa vida como o ideal do pote de ouro, mas que a gente precisa se alertar, a gente precisa acordar o quanto antes, que não vale as nossas relações, não vale tudo que a gente tem sacrificado por isso. Porque no fim, isso vai ser só cereal. Não é tão gostoso quanto você imaginava. Não é tão glorioso como você pensou. Não é igual na sua idealização. No fundo, não vale a pena. Não vale a nossa alma, né? Muito bom isso. Meu arremate final é sobre essa perspectiva de... Algumas máscaras são necessárias. Eu falei muito mal de máscara, mas há 3 anos o mundo atravessou uma catástrofe que teria sido muito pior sem o uso de máscaras. Um médico que vai operar alguém precisa usar uma máscara, porque ele precisa usar a máscara para preservar aquela pessoa que está do outro lado. Então eu acho que a gente precisa entender a finalidade com a qual a gente se arruma, a finalidade com a qual a gente prepara a cena antes de filmar. Se a finalidade for proteger a outra pessoa, for se aproximar da outra pessoa com um cuidado necessário para que a gente tenha uma chance de criar ambientes seguros em que a gente possa se revelar mais, essa finalidade é gloriosa. O próprio Deus, se a gente for extrapolar um pouco, durante todo o Primeiro Testamento usou uma máscara para se relacionar com os homens. Porque se ele falasse com toda a sua glória, os homens o olhassem no rosto, morreriam. Ele disse isso. Então ele se cobriu para que a gente pudesse vê-lo e para que a revelação dele progressivamente atingisse a nossa intimidade com segurança. Em Cristo, nós cremos que ele tirou todas as máscaras, ele se mostrou, ele encarnou e habitou entre nós, e então vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Tirou todas as máscaras na dimensão humana. Na dimensão humana. Na dimensão humana. Se mostrou do jeito mais frágil que dia veremos ele numa outra dimensão ainda mais. Perfeito. Mas a minha leitura de que algumas máscaras são necessárias e a gente precisa saber, porém, qual é a finalidade dessas máscaras, qual é a finalidade com que a gente se preserva do relacionamento, qual é a finalidade da nossa privacidade, por que a gente esconde algumas coisas uns dos outros. Se a gente está escondendo num caminho progressivo de se revelar,
eu acho que a gente está num caminho bíblico. Mas a maioria das vezes a gente está se escondendo para se proteger, para se preservar, para se afastar, para enganar, para fazer com que aquela pessoa se apresente de uma outra pessoa, ou se aproxime de uma outra pessoa que não existe. E esse é um caminho trágico. Acho que Êxodo 25, Deus dá ordem para a construção do propiciatório, que era o lugar sobre o qual Deus se revelaria, e a ordem dada por Deus é: construam 2 estátuas de querubins. E a gente vai aprender em Ezequiel que querubins são seres angelicais com expressão, com rosto de homem. Então, tem 2 rostos humanos, tem 2 faces de homens se olhando. E aí Deus diz: e ali no encontro desses 2 rostos eu me revelarei. Então, O radical da palavra querubim é queruv, que é aproximar. Deus está dizendo: Aproximar. aproximem-se, aproximem-se, olhem-se, encarem-se, enfrentem-se, aperfeiçoem-se. E nesse encontro, nessa reconciliação, nesse encontro de olhares, nessa exposição corajosa de quem você de fato é por trás de todas as máscaras, ali há um lugar para a revelação de Deus se mostrar e para que o homem encontre a glória maior, que é a experiência da comunhão. Maravilha, fechou? Você tem um arremate final? Não quer Ele já usar, fez, não? não? Já Você- fiz, já Ele arrematei. começou o remate final Já para ele. arrematei. Você quer fazer o seu segundo remate final? Não, tá bom. Você acredita em segunda chance para aqueles que passarem da grande tribulação? No próximo podcast. Esse foi um episódio do Pode Questionar.